Olá, meu nome é Mateu Ferrara. Tenho 37 anos e o que vou te contar hoje destruirá tudo o que você acredita saber sobre maldições, sobre profecias e sobre o poder de Deus. Em julho de 2006, eu era o ateu mais radical de Milão. Queimei a Santa Bíblia na frente de 50 estudantes enquanto ria de Deus, enquanto cuspia nas páginas sagradas, enquanto gritava que a religião era veneno para os fracos mentais. Um adolescente de 15 anos chamado Carlo Acutis aproximou-se de mim naquele dia. Não gritou, não chorou, não me insultou, simplesmente me olhou diretamente nos olhos com uma calma sobrenatural e me disse algo que destruiu minha vida em exatamente 90 dias. Cada palavra que pronunciou se cumpriu com uma precisão aterrorizante. Hoje, esse mesmo adolescente é um santo oficial da Igreja Católica, canonizado em 27 de abril de 2025. E eu sou a prova viva de que suas palavras vinham diretamente de Deus. Esta é minha confissão pública após 19 anos de silêncio. Esta é a história que jurei nunca contar, mas que agora o mundo precisa desesperadamente ouvir. Deixe-me levá-lo ao verão de 2006. Eu tinha 18 anos e acabava de terminar meu último ano do Liceu Científico Vittorio Veneto em Milão. Era alto, arrogante, com cabelo preto longo até os ombros e uma atitude que intimidava professores e alunos igualmente. Meu pai, Roberto Ferrara, havia abandonado minha família quando eu tinha 12 anos para ir embora com sua secretária para Roma. Desde aquele momento, decidi que se Deus existia, era um covarde cruel que não merecia meu respeito nem minha adoração. Minha mãe, Juliana, era uma mulher devota que rezava o rosário todas as noites sem falta. Cada vez que havia ajoelhada diante de seu pequeno altar doméstico com velas acesas e santinhos, sentia uma raiva inexplicável ferver em meu peito adolescente. Ela rezava pelo meu pai, pelo seu regresso impossível, pela nossa família irremediavelmente destruída. Mas ele nunca voltou. E eu culpava Deus por lhe dar falsas esperanças durante anos. Culpava a religião por mantê-la acorrentada a um fantasma que jamais retornaria. Em minha mente adolescente e profundamente ferida, destruir a fé era um ato de libertação necessária. Em março de 2006, fundei um grupo chamado Liberi dal Mito, que significa Livres do Mito em italiano. Éramos 7 estudantes de diferentes escolas secundárias de Milão, todos unidos pelo nosso ódio visceral à religião organizada e tudo o que ela representava. Reuníamo-nos aos sábados à tarde no Parque Sempione para planejar nossas ações de libertação intelectual, como as chamávamos pomposamente. Distribuíamos panfletos antirreligiosos do lado de fora das principais igrejas da cidade. Interrompíamos procissões católicas com cartazes blasfemos que escrevíamos na noite anterior. Debatíamos agressivamente com qualquer pessoa que expressasse fé publicamente nas praças. Eu era o líder indiscutível do grupo, o mais vocal, o mais agressivo, o mais comprometido com nossa causa ateia. Meus companheiros me admiravam pela minha eloquência cortante e minha coragem aparente. Os professores me temiam porque eu sabia argumentar melhor que a maioria deles. Minha mãe chorava todas as noites, rogando ao seu Deus silencioso que mudasse meu coração endurecido, mas eu estava absolutamente convencido de que estava fazendo a coisa certa. O plano para queimar a Bíblia publicamente surgiu durante uma reunião calorenta no final de junho de 2006. Alessandro, meu segundo no comando, propôs que precisávamos fazer algo verdadeiramente impactante, algo que captasse a atenção de toda a sociedade milanesa. As palavras já não são suficientes, disse ele enquanto fumava um cigarro com uma pose filosófica estudada. Precisamos de um ato simbólico poderoso, algo que demonstre inequivocamente que não tememos nenhum Deus imaginário nem seus seguidores. Eu soube imediatamente o que fazer. Queimaremos a Bíblia, declarei com um sorriso sombrio que fez alguns recuarem. Em público, em frente a uma igreja importante para que todos vejam que seus livros supostamente sagrados são apenas papel e tinta, nada mais que isso. O grupo ficou em silêncio sepulcral por um longo momento. Alguns trocaram olhares nervosos entre si, mas ninguém se atreveu a me contradizer abertamente. Meu carisma era forte demais, minha convicção intensa demais para ser questionada. Escolhemos a data cuidadosamente, 14 de julho de 2006, uma sexta-feira de verão. Escolhemos o local com precisão calculada. A praça em frente à igreja de Santa Maria Segreta, uma das paróquias mais tradicionais e respeitadas de Milão, localizada no coração histórico da cidade. O que eu não sabia naquele momento, o que não podia saber de forma alguma, era que aquela igreja era exatamente onde Carlo Acutis assistia à missa todos os dias desde que era uma criança pequena. Não sabia que estava prestes a cruzar o caminho de alguém verdadeiramente extraordinário. A sexta-feira, 14 de julho de 2006, amanheceu quente e brilhante em Milão.
A temperatura já marcava -8 às 9 da manhã, típico do verão italiano sufocante. Acordei cedo, por volta das 7, com uma mistura de excitação nervosa e adrenalina correndo em minhas veias. Minha mãe já estava acordada na cozinha preparando café como todas as manhãs, murmurando orações enquanto olhava pela janela para a rua. Quando me viu vestido completamente de preto com minha jaqueta de couro favorita, apesar do calor, perguntou-me com voz suave e preocupada aonde eu ia tão cedo em um dia de férias. Mudar o mundo, mãe, respondi com desprezo mal dissimulado em minha voz adolescente. Fazer algo que você deveria ter feito há muitos anos. Libertar você de suas fantasias infantis sobre deuses imaginários e santos inexistentes. Vi a dor cruzar seu rosto como uma sombra escura. Vi como seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, encheram-se de lágrimas contidas que ela se recusou a derramar na minha frente. Mas naquele momento não me importei nem um pouco com seu sofrimento. Estava tão cego pela minha ideologia destrutiva, tão consumido pelo meu ódio irracional a tudo o que era sagrado, que não podia ver o dano que causava à pessoa que mais me amava incondicionalmente no mundo inteiro. Saí de casa sem me despedir apropriadamente, batendo a porta atrás de mim com força desnecessária. O som ecoou no corredor do prédio como um tiro. Não sabia que aquela batida de porta marcaria o começo do fim da minha vida tal como a conhecia. Não sabia que exatamente 90 dias depois, naquela mesma escadaria do prédio, a maior tragédia da minha existência começaria a se desenrolar inexoravelmente. Cheguei à Praça de Santa Maria Segreta às 9h30 da manhã. O sol já aquecia as pedras antigas da praça e o ar cheirava a café e bolos das cafeterias próximas que abriam suas portas para o dia. Meus 6 companheiros já estavam lá me esperando, agrupados perto da fonte central, com cartazes antirreligiosos enrolados sob os braços e expressões de determinação misturada com nervosismo evidente. Alessandro havia trazido a Bíblia que íamos queimar cerimoniosamente, uma edição grande e pesada com capa de couro vermelho escuro que havia roubado da biblioteca pessoal de sua avó católica, sem nenhum remorso. Também trazia um isqueiro prateado de metal e uma pequena garrafa de líquido inflamável escondida em sua mochila preta. Ao nosso redor, os milaneses começavam seu dia normal de verão. Turistas tiravam fotos da arquitetura histórica, senhoras idosas caminhavam para a igreja para a missa matutina das 10. Famílias passeavam com crianças que tomavam sorvete apesar da hora. Ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer naquela praça tranquila. Às 10h15, quando os fiéis começavam a chegar para a missa, desenrolamos nossos cartazes e começamos nossa manifestação. Atenção, cidadãos de Milão! Gritei com voz potente que ecoou contra as paredes de pedra dos edifícios centenários. Hoje presenciarão a morte simbólica de 2000 anos de mentiras institucionais. Hoje queimaremos o livro que causou mais guerras, mais mortes, mais sofrimento humano que qualquer outro texto na história da humanidade. Hoje serão finalmente livres das correntes da superstição. Os fiéis pararam abruptamente, congelados pelo choque das minhas palavras. Alguns começaram a murmurar orações de proteção em voz baixa. Outros pegaram seus telefones celulares, provavelmente para ligar para a polícia local ou gravar o que estava acontecendo. Uma senhora vestida de preto se benzeu repetidamente enquanto recuava para a entrada da igreja, seus lábios movendo-se em oração silenciosa. Alessandro me entregou a Bíblia roubada com mãos que tremiam levemente. Podia sentir seu nervosismo palpável, mas também sua admiração doentia pelo que eu estava prestes a fazer publicamente. Peguei o livro pesado entre minhas mãos suadas. As capas de couro vermelho pareciam estranhamente frias contra minhas palmas, apesar do calor do verão italiano. Por um segundo fugaz, apenas um segundo brevíssimo, senti algo muito estranho em meu peito. Não era exatamente medo das consequências legais ou sociais. Era algo mais profundo, mais visceral, como um aviso silencioso vindo de algum lugar dentro de mim. Uma voz interior sussurrando urgentemente para que eu parasse antes que fosse tarde demais. Mas ignorei completamente essa voz incômoda. Esmaguei-a com meu orgulho ferido e minha convicção ideológica inabalável. Levantei a Bíblia sobre minha cabeça com ambas as mãos para que absolutamente todos na praça pudessem vê-la claramente. Este livro lhes disse durante séculos que vocês são pecadores miseráveis. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Este livro lhes encheu de culpa irracional e medo paralisante. Este livro lhes roubou sua liberdade de pensamento e sua dignidade humana. Hoje, este instrumento de opressão mental morre para sempre. Derramei o líquido inflamável sobre as páginas amareladas, enquanto a multidão arfava horrorizada coletivamente. Foi exatamente nesse momento que o vi pela primeira vez.
Entre a multidão crescente de fiéis horrorizados e curiosos que haviam parado para observar o espetáculo, havia um adolescente que não mostrava nem medo nem indignação em seu rosto juvenil. Era mais jovem que eu, provavelmente 15 anos, com cabelo castanho ondulado que brilhava sob o sol de julho, e olhos castanhos profundos que refletiam algo que eu não conseguia identificar racionalmente. Vestia roupas casuais de verão, uma camiseta azul com algum logotipo de videogame e jeans claros desgastados. Parecia um adolescente completamente normal, quase deslocado entre os idosos escandalizados e os adultos indignados que o rodeavam. Mas o verdadeiramente perturbador era sua expressão facial. Enquanto todos ao seu redor mostravam horror evidente ou raiva justificada, ele me olhava com algo que parecia tristeza profunda, misturada com compaixão genuína e inexplicável. Não era o olhar de alguém que me julgava duramente ou me condenava ao inferno. Era o olhar de alguém que sentia pena genuína de mim. Seus olhos encontraram os meus através da praça cheia de gente, e senti um calafrio percorrer minha espinha apesar do calor sufocante do meio-dia. Foi apenas um instante de conexão visual, apenas alguns segundos. Mas naquele instante fugaz, algo mudou sutilmente na atmosfera que nos rodeava. O ar pareceu repentinamente mais pesado, mais carregado de eletricidade invisível, como se uma tempestade sobrenatural estivesse prestes a desabar sobre nós. Balancei a cabeça com força, tentando me libertar dessa sensação incômoda e perturbadora, e acendi o isqueiro com determinação renovada. A chama pequena dançou no ar quente de julho, quase invisível sob a luz brilhante do sol. Aproximei o fogo trêmulo das páginas encharcadas de combustível e a Bíblia explodiu instantaneamente em chamas alaranjadas e brilhantes que se elevaram para o céu azul. O calor intenso atingiu meu rosto imediatamente. O cheiro acre de papel queimado e couro chamuscado encheu a praça histórica. Meus companheiros começaram a aplaudir freneticamente e a gritar slogans antirreligiosos ensaiados previamente a plenos pulmões. Deus está morto. Deus está morto. Deus está morto. Eu segurava o livro em chamas sobre minha cabeça como um troféu macabro de guerra, sentindo o calor cada vez mais intenso em minhas mãos, mas recusando-me obstinadamente a soltá-lo. Queria que o momento durasse eternamente. Queria que absolutamente todos presenciassem minha vitória pessoal sobre a superstição religiosa. Os fiéis choravam abertamente, oravam com fervor desesperado, abraçavam-se, buscando consolo mútuo diante da profanação. Uma mulher caiu dramaticamente de joelhos sobre as pedras duras da praça, golpeando o chão com seus punhos enrugados enquanto soluçava inconsolavelmente. Um homem corpulento tentou se aproximar para me deter fisicamente, mas Alessandro e outro membro do grupo o bloquearam agressivamente. Eu ria sem controle. Ria com uma alegria sombria, vazia e perturbadora que vinha de um lugar profundamente quebrado dentro do meu ser. Mas meu riso congelou abruptamente na minha garganta quando vi o adolescente da camiseta azul caminhando diretamente em minha direção com passos decididos e tranquilos. A multidão se separou instintivamente para deixá-lo passar sem obstáculos, como se inconscientemente reconhecessem algo especial e diferente nele, algo que exigia respeito e espaço. Caminhava com passos tranquilos, mas absolutamente decididos, sem nenhum traço visível de medo ou hesitação em sua postura juvenil e magra. A Bíblia continuava ardendo intensamente em minhas mãos levantadas. As chamas agora um pouco menores, mas ainda intensas o suficiente para queimar. O calor começava a machucar seriamente minhas palmas, formando bolhas dolorosas, mas meu orgulho teimoso me impedia de soltar o livro em chamas na frente de todos. O adolescente parou a menos de 2 metros de distância de mim. De perto, pude ver claramente que seus olhos tinham uma profundidade extraordinária, que não correspondia em absoluto à sua idade aparente. Eram olhos antigos em um rosto jovem e suave. Olhos que pareciam ter visto coisas além deste mundo físico e material. Coisas que a maioria dos humanos nunca veria jamais. Sua presença irradiava uma paz sobrenatural que contrastava dramaticamente com o caos que eu havia criado. Irmão, disse com voz suave, mas perfeitamente audível sobre o crepitar do fogo e os murmúrios da multidão. Você não sabe realmente o que está fazendo hoje, mas Deus te ama de todas as formas incondicionalmente. Deus ama até mesmo aqueles que o rejeitam com toda a sua força e o insultam publicamente. Meus companheiros começaram imediatamente a zombar dele com risadas cruéis e comentários depreciativos. Alessandro gritou algo sobre lavagem cerebral em crianças desde cedo e vítimas da doutrinação religiosa. Mas eu não conseguia desviar meu olhar deste adolescente estranho e perturbador. Havia algo inexplicável nele, algo que eu não conseguia racionalizar nem explicar com minha lógica ateia. Algo que me fazia sentir pequeno e insignificante, apesar da minha altura física claramente superior e da minha idade maior.
Quem é você, garoto? Perguntei finalmente com todo o desprezo venenoso que pude reunir em minha voz trêmula. Outro escravo mental da superstição que vem defender pateticamente seu livro de contos infantis? A Bíblia finalmente se desintegrou completamente em minhas mãos queimadas, caindo no chão empedrado como cinzas negras e fragmentos carbonizados fumegantes. O adolescente não recuou nem um centímetro diante da minha agressão verbal intensa. Simplesmente inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse ouvindo atentamente algo que eu não podia ouvir de jeito nenhum. Uma voz invisível que lhe falava de outra dimensão. Me chamo Carlo, respondeu com tranquilidade absoluta e inabalável. Carlo Acutis. E não venho aqui defender nenhum livro de papel. Os livros podem ser queimados facilmente, mas a palavra de Deus vive eternamente nos corações humanos. Venho porque o Senhor me enviou especificamente para te alertar sobre o que está por vir. Suas palavras enviaram outro calafrio gelado pelas minhas costas suadas. Me alertar. Esse garoto de 15 anos vinha pessoalmente me alertar de algo. A arrogância de sua declaração deveria ter me feito rir às gargalhadas, mas algo profundo em seu tom de voz, algo na certeza absoluta e inabalável de suas palavras, me manteve completamente em silêncio, como paralisado. Os murmúrios da multidão haviam se acalmado notavelmente. Todos observavam com atenção esse estranho confronto entre um ateu furioso e um adolescente sereno que parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Carlo deu mais um passo em minha direção, e quando falou novamente, sua voz mudou de maneira sutilmente perceptível. Já não soava simplesmente como um adolescente normal de 15 anos defendendo sua fé. Soava como algo muito mais antigo e poderoso, canalizando-se através de um corpo jovem. Algo que me fez querer correr apavorado, mas que simultaneamente me manteve pregado no lugar, como se meus pés estivessem colados às pedras da praça. Matteo Ferrara, disse, pronunciando meu nome completo com clareza cristalina, embora eu jamais lhe o tivesse dito nem nos tivéssemos visto antes. Filho de Juliana Ferrara, a mulher devota que reza por tua salvação todas as noites, enquanto tu destróis sistematicamente tudo o que ela ama e valoriza profundamente. Meu sangue gelou instantaneamente em minhas veias. Não havia absolutamente nenhuma maneira natural de que esse desconhecido soubesse disso. Não havia maneira possível de que conhecesse o nome da minha mãe ou seus hábitos de oração noturna. Nunca o tinha visto antes na minha vida. Não tínhamos amigos em comum. Não frequentávamos os mesmos lugares. Como era humanamente possível que soubesse esses detalhes íntimos da minha vida familiar? Como você sabe disso? Sussurrei com a voz quebrada, perdendo instantaneamente toda a bravata arrogante que havia mostrado minutos antes. Minha garganta estava tão fechada pelo choque que cada palavra doía fisicamente ao sair. As lágrimas dos fiéis haviam cessado. Alessandro e meus outros companheiros haviam parado completamente de zombar do adolescente. Um silêncio denso e cheio de expectativa havia caído sobre a praça inteira como um manto invisível. Carlo não respondeu diretamente à minha pergunta desesperada. Em vez disso, seus olhos castanhos pareceram olhar através de mim para algo que apenas ele podia perceber. Algo invisível para o resto de nós mortais. O Senhor me mostrou o teu futuro, Matteo, disse com uma solenidade que arrepiou cada pelo do meu corpo. E me enviou aqui hoje para te dar uma última oportunidade de arrependimento genuíno antes que seja tarde demais para mudar o que vem. O que vou te dizer agora não é uma ameaça nem uma maldição. É simplesmente o que vi em oração, o que Deus me revelou sobre o teu destino, se continuares por este caminho de ódio e destruição. Meus companheiros haviam recuado vários passos instintivamente, como se sentissem que algo sobrenatural estava ocorrendo diante de seus olhos. Alessandro, o mais valente e cínico de todos nós, tinha o rosto pálido como a cal das paredes antigas. Os fiéis observavam em silêncio reverente e temeroso, alguns com lágrimas de assombro caindo silenciosamente por suas bochechas enrugadas. Eu tentei desesperadamente recuperar minha compostura habitual. Tentei reunir a raiva ideológica que havia me impulsionado durante toda aquela manhã quente. Mas as palavras de Carlo haviam aberto uma fenda profunda em minha armadura, cuidadosamente construída de cinismo intelectual. Não acredito em profecias, disse com voz trêmula que soava pateticamente fraca, até para meus próprios ouvidos. Não acredito no seu Deus imaginário nem em suas supostas mensagens sobrenaturais. Tudo isso é manipulação psicológica barata. Carlo assentiu lentamente com paciência infinita, como se tivesse esperado exatamente essa resposta previsível da minha parte. Eu sei perfeitamente, irmão. Por isso, o Senhor não me enviou para pedir que acredite cegamente em nada. Ele me enviou simplesmente para te dizer com precisão o que vai acontecer, continuou Carlo com voz firme, mas cheia de compaixão genuína.
Para que, quando acontecer exatamente como te digo, te lembres deste momento na praça, para que, quando tudo o que amas desmoronar ao teu redor, saibas no mais profundo do teu coração que houve uma oportunidade clara de evitá-lo. Uma mão estendida que rejeitaste por orgulho. Suas palavras caíram sobre mim como pedras pesadas lançadas de uma grande altura, cada uma mais pesada e dolorosa que a anterior. Meu coração batia tão forte e tão rápido que podia ouvi-lo claramente retumbando em meus ouvidos como um tambor de guerra. A praça inteira parecia prender a respiração coletivamente, esperando com antecipação terrível o que este adolescente extraordinário diria a seguir. O sol do meio-dia brilhava implacável sobre nós, mas eu sentia um frio glacial percorrendo todo o meu corpo, como se estivesse no meio do inverno mais rigoroso. Carlo respirou profundamente, fechou os olhos por um momento, como se consultasse alguém invisível, e depois os abriu com determinação absoluta. Em exatamente 90 dias a partir de hoje, Mateu, em 12 de outubro de 2006, tua mãe Juliana sofrerá um acidente terrível nas escadas do prédio dela. Pronunciou cada palavra com clareza devastadora. Cairá do 3º andar e baterá-se a cabeça contra os degraus de mármore. Os médicos mais capacitados farão absolutamente tudo o que for possível, mas não será suficiente para salvá-la. Entrará em coma profundo imediatamente após a queda. Morrerá 3 dias depois, em 15 de outubro, sem recuperar a consciência nem uma única vez. E suas últimas palavras conscientes, pronunciadas segundos antes de cair, serão uma oração sussurrada pela tua salvação eterna. Carlo fez uma pausa longa e dolorosa. Vi que havia lágrimas genuínas brotando em seus olhos juvenis e deslizando por suas bochechas. Lágrimas de pura compaixão por mim, pela minha mãe, pelo futuro terrível que afirmava ver com tanta clareza. Não eram lágrimas falsas de manipulação. Eram lágrimas de alguém que verdadeiramente sofria pela dor alheia, por uma tragédia que ainda não havia ocorrido, mas que ele já podia contemplar. Mas isso não é tudo o que vi, continuou Carlo com voz trêmula pela emoção contida. Depois da morte dela, quando revisares seus pertences com mãos trêmulas, descobrirás algo que te destruirá por completo. Encontrarás documentos médicos escondidos no armário dela. Descobrirás que tua mãe havia sido diagnosticada com câncer de pulmão há 5 meses, em fevereiro deste ano. Câncer em estágio 3 avançado, quase terminal. Nunca te contou porque não queria te preocupar durante teus exames finais do ensino médio. Preferiu sofrer em silêncio absoluto, ir sozinha aos tratamentos de quimioterapia enquanto tu dormias, vomitar em segredo no banheiro de madrugada, perder peso gradualmente sem que notasses porque estavas ocupado demais odiando o Deus dela. Morreu guardando esse segredo doloroso para te proteger, enquanto tu queimavas publicamente o único livro que lhe dava esperança e consolo em suas noites mais escuras de sofrimento solitário. As lágrimas começaram a cair pelo meu rosto sem minha permissão, sem meu controle, traindo toda a minha fachada de fortaleza ateia. Não entendia racionalmente por que chorava daquela maneira. Não acreditava conscientemente em profecias sobrenaturais. Não acreditava neste adolescente desconhecido nem em seu Deus supostamente todo-poderoso. Mas algo dentro de mim, algo muito mais profundo que a razão e a lógica, algo primitivo e ancestral, reconhecia instintivamente a verdade em suas palavras. Era como se minha alma imortal soubesse algo que minha mente finita se recusava teimosamente a aceitar. Carlo estendeu sua mão em minha direção. Uma mão pequena, juvenil, com dedos manchados de tinta azul, como qualquer estudante normal que toma notas na aula. Ainda há tempo de mudar este destino, Mateu, disse com urgência genuína na voz. Podes te arrepender sinceramente agora mesmo, neste instante. Podes correr para casa e abraçar tua mãe com todo o teu coração. Podes dizer a ela que a amas profundamente antes que seja tarde demais. O Senhor é infinitamente misericordioso com os pecadores arrependidos. Ele pode mudar o futuro se o teu coração mudar primeiro de maneira genuína. Mas se escolheres conscientemente seguir por este caminho destrutivo de ódio cego, continuou Carlo com solenidade profética. Se rejeitares este aviso divino que estou te entregando, então o que vi se cumprirá exatamente como te disse, sem mudar uma única palavra. E quando estiveres ajoelhado, destroçado, junto ao caixão branco de tua mãe, chorando lágrimas que já não servirão para nada, te lembrarás deste dia de julho. Lembrarás que um adolescente te ofereceu a mão de Deus nesta praça e tu a rejeitaste violentamente por orgulho satânico. Olhei fixamente para sua mão estendida, suspensa no ar entre nós como uma ponte entre dois mundos. Por um momento eterno que pareceu durar horas, considerei seriamente pegá-la.
Por um momento, algo profundo dentro de mim quis gritar que sim. Quis correr desesperadamente para casa e abraçar minha mãe. Quis abandonar todo o meu ódio e meu orgulho ferido de uma vez por todas. Mas então ouvi a risada debochada de Alessandro atrás de mim, e meu orgulho masculino se reconstruiu instantaneamente como uma muralha de ferro impenetrável. Afastei a mão de Carlo com um golpe violento e depreciativo que ecoou no silêncio da praça. Vá para o inferno, garoto estúpido. Cuspi as palavras com todo o veneno que pude reunir. Você e seu Deus inexistente. Você e suas profecias inventadas. Tudo isso é manipulação psicológica barata para assustar ignorantes. Minha mãe está perfeitamente saudável e viverá muitos anos mais. Nada do que você diz vai acontecer porque nada disso é real. Carlo baixou lentamente sua mão rejeitada. A tristeza infinita em seus olhos castanhos era tão profunda, tão genuína, tão devastadora, que por um segundo me fez duvidar de tudo o que acabara de dizer. Já disse fielmente o que o Senhor me mandou dizer, respondeu com voz suave, mas firme. Minha missão aqui está completa. Que Deus Pai tenha misericórdia infinita de ti, irmão. Rezarei por ti fervorosamente todos os dias que me restam de vida nesta terra. Não são muitos dias, mas cada um deles incluirá uma oração específica pela tua alma. Deu meia volta lentamente e caminhou de volta para a igreja com passos tranquilos. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica constante. Tentei me convencer de que tudo tinha sido um truque elaborado, uma investigação prévia, uma coincidência extraordinária. Mas todas as noites, antes de poder dormir, suas palavras ressoavam na minha cabeça como um eco impossível de silenciar. Comecei a observar minha mãe com olhos completamente diferentes, buscando desesperadamente sinais de doença, e os encontrei um por um, acumulando-se como evidência terrível. A tosse noturna que ela atribuía a alergias sazonais, a perda gradual de peso que explicava como uma nova dieta saudável, o cansaço constante que justificava com excesso de trabalho doméstico, as consultas médicas misteriosas às quais ia sozinha sem explicação, os frascos de medicamentos que escondia no fundo do armário. Em 1º de outubro, com apenas 11 dias restantes antes da data profetizada, encontrei acidentalmente uma fatura do Hospital San Raffaele na bolsa dela. O documento mencionava claramente tratamentos de quimioterapia, sessões de radiação, consultas oncológicas. Minhas mãos tremeram tanto que deixei o papel cair no chão enquanto meu mundo desmoronava. Confrontei minha mãe naquela mesma noite com lágrimas correndo pelo meu rosto. Ela tentou negar inicialmente, me proteger como sempre havia feito a vida toda, mas finalmente desabou em meus braços e confessou absolutamente tudo entre soluços. O diagnóstico de fevereiro, exatamente quando Carlo havia dito. O câncer de pulmão em estágio 3 avançado, precisamente como ele descreveu. Os tratamentos secretos que não estavam funcionando como esperavam. Os 6 meses de sofrimento silencioso e solitário enquanto eu queimava bíblias e zombava de sua fé inabalável. Por que não me contou, mãe? Gritei com dor dilacerante. Você tinha o direito de saber. Mas eu tinha mais direito de te proteger, respondeu ela, acariciando meu rosto com suas mãos magras e frágeis. Você é tudo o que tenho neste mundo, Mateo. Não queria que suas últimas lembranças de mim fossem em hospitais frios e salas de quimioterapia. Queria que se lembrasse da sua mãe forte cozinhando sua massa favorita, cantando enquanto limpava a casa. Naquela noite dormi na cama dela, como quando era criança, abraçando-a enquanto ela rezava o rosário em voz baixa. Os 11 dias seguintes foram os mais preciosos e agonizantes da minha existência completa. Toda manhã acordava com terror de que fosse o dia fatídico previsto. Toda noite agradecia a um Deus em quem apenas começava a acreditar por mais um dia junto a ela. Deixei completamente o grupo Liberi dal Mito sem dar explicações a ninguém. Meus antigos companheiros me chamaram de traidor, covarde, vítima de manipulação religiosa. Não me importou absolutamente nada o que pensassem. Acompanhei minha mãe à missa todos os dias daquela semana, sentando-me desconfortavelmente nos bancos enquanto ela rezava com devoção renovada. Não entendia as orações em latim. Não conhecia os rituais católicos. Sentia-me completamente deslocado naquele ambiente sagrado. Mas estar junto a ela, vê-la encontrar paz em sua fé durante seus últimos dias era suficiente para mim. Na noite de 11 de outubro, minha mãe me chamou ao quarto dela. Estava sentada na cama segurando algo entre as mãos enrugadas. Mateo, se algo me acontecer amanhã ou qualquer dia, quero que fique com isto. Entregou-me seu rosário gasto. Mãe, não fale assim, por favor, supliquei com voz quebrada pelo medo. Nada vai te acontecer amanhã. Aquela profecia era mentira, manipulação. Nada mais que truques psicológicos. Mas minhas palavras soavam ocas e falsas, até para meus próprios ouvidos.
Ela sorriu com aquela sabedoria maternal que sempre me irritara, mas que agora me parecia infinitamente preciosa. Filho, vivi 52 anos lindos. Amei, sofri, rezei, esperei. Se amanhã o Senhor me chamar para casa, estarei pronta para ir com alegria. Minha única dor seria te deixar sozinho, mas sei que Deus cuidará de ti. Ele sempre cuida de seus filhos, inclusive dos que o rejeitam temporariamente. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Fiquei sentado no corredor do lado de fora do quarto dela, vigiando como se minha presença pudesse deter o destino que se aproximava inexoravelmente a cada segundo que passava. Às 5h30 da madrugada de 12 de outubro de 2006, exatamente 90 dias após a profecia, ouvi minha mãe levantar-se para ir ao banheiro do andar de cima. O que aconteceu nos segundos seguintes está gravado na minha memória com uma clareza brutal que o tempo jamais poderá apagar. Ouvi seus passos suaves no corredor de cima, depois um tropeço, um grito abafado de surpresa e depois o som mais horrível que já ouvi na vida. Seu corpo caindo pelas escadas de mármore, batendo em cada degrau com um ruído surdo e terrível, até finalmente parar no descanso do primeiro andar com um silêncio ainda mais aterrorizante que as batidas. Corri até ela gritando seu nome com desespero animal. Encontrei-a inconsciente, com sangue escuro formando uma poça ao redor de sua cabeça. Seu rosto pálido, mas estranhamente pacífico. Seu rosário ainda apertado na mão direita. Os paramédicos chegaram em 12 minutos, que pareceram 12 horas eternas. No hospital, os médicos confirmaram o que Carlo havia previsto com precisão sobrenatural. Traumatismo crânioencefálico severo. Hemorragia cerebral massiva. Coma profundo e irreversível. Fizemos tudo o que foi possível. Disseram-me com expressões profissionalmente compassivas. É questão de dias, talvez horas. Prepare-se para o inevitável. Passei 3 dias inteiros sem dormir ao lado da cama dela no hospital, segurando sua mão fria, falando com ela, embora os médicos dissessem que não podia me ouvir, rezando desajeitadamente com seu rosário, embora não conhecesse as palavras corretas. Em 15 de outubro de 2006, exatamente como Carlo havia profetizado, minha mãe deu seu último suspiro às 3h33 da madrugada. Morreu com um sorriso sereno no rosto, como se estivesse vendo algo lindo que eu não podia perceber com meus olhos terrenos. Mas o que me destruiu completamente não foi apenas a morte dela, foi descobrir, enquanto revisava seus pertences com mãos trêmulas, uma carta que ela havia escrito dias antes, dirigida a mim. Nela confessava tudo sobre seu câncer, seus tratamentos secretos, sua decisão de me proteger da dor, mas também mencionava algo que me deixou sem ar. Há 3 meses, um adolescente extraordinário se aproximou de mim depois da missa. Disse-me que se chamava Carlo Acutis e que Deus lhe havia mostrado que meu filho precisava de um abalo espiritual profundo. Disse-me que rezasse porque logo aconteceria algo que te mudaria para sempre. Creio que esse momento chegou, meu filho. Minha mãe havia conhecido Carlo Acutis. Ele a havia preparado espiritualmente para o que vinha, para sua própria morte, para minha conversão inevitável. Tudo estava conectado de maneiras que minha mente limitada não podia compreender completamente. No dia do funeral da minha mãe, 18 de outubro, soube pelos noticiários locais que Carlo Acutis havia morrido em 12 de outubro de 2006, exatamente no mesmo dia em que minha mãe caiu da escada. Havia falecido de leucemia fulminante às 6h45 da manhã, no Hospital San Gerardo de Monza, apenas horas antes do acidente da minha mãe. Aquele adolescente de 15 anos que me havia alertado sobre o futuro, que havia estendido sua mão para me salvar, havia morrido no mesmo dia que pronunciou como data do destino. Ele sabia que esse dia era significativo porque era o dia de sua própria partida para o céu. Havia me dado sua própria data de morte como sinal para que eu acreditasse. Caí de joelhos na igreja de Santa Maria Segreta, a mesma igreja onde havia queimado a Bíblia, a mesma onde havia conhecido Carlo, e chorei como nunca havia chorado na vida. Passaram-se 19 anos desde outubro de 2006. Hoje tenho 37 anos e sou diácono permanente da Igreja Católica em Milão. Dedico minha vida a trabalhar com jovens ateus, com pessoas que odeiam a Deus como eu o odiava, com corações partidos que precisam de cura divina. Sempre lhes conto esta história. A história de como um adolescente santo salvou minha vida ao destruí-la primeiro. Em 27 de abril de 2025, estive presente em Roma, quando Carlo Acutis foi canonizado oficialmente como santo da Igreja Católica Universal. Chorei lágrimas de alegria entre milhões de fiéis de todo o mundo, enquanto o Papa pronunciava as palavras sagradas de canonização. E naquele momento sublime, senti claramente a mão da minha mãe no meu ombro direito e ouvi a voz de Carlo sussurrando em meu coração. Eu te disse, irmão. Te disse que os milagres são reais. Tua mãe e eu nunca deixamos de rezar por ti. Bem-vindo a casa finalmente. Irmão e irmã,
Se você está vendo este vídeo, não é coincidência, é um encontro divino. Carlo Acutis está intercedendo por você agora mesmo lá do céu. A pergunta é: você pegará a mão que ele lhe estende ou a rejeitará como eu fiz? Não cometa meu erro. Não espere perder tudo para encontrar Deus. Ele está te esperando com os braços abertos. Você só precisa dizer sim.